Fala galera, beleza? Vamos falar agora sobre a questão 64 da prova da AFA 2019-2020, né, versão A. Então vamos corrigir ela aqui, ó. Considere que a intensidade do campo magnético gerado por um ímã em forma de barra varia na razão inversa do quadrado da distância D entre o centro C deste ímã e o centro de uma espira condutora E ligado a uma lâmpada L, conforme ilustra a figura abaixo. A partir do instante t igual a zero, o ímã é movimentado para a direita e para a esquerda de tal maneira que seu centro C passa a descrever o movimento harmônico simples indicado abaixo pelo gráfico na posição x, em função do tempo t. Durante o movimento desse ímã, verifica-se que a luminosidade da lâmpada L, o que vai acontecer com ela? Primeiro vamos entender por que a lâmpada, né, ela vai acender. Né? Isso aqui acontece por causa de indução. Né? Indução da força, vai ter uma força eletromotriz aqui induzida nessa espira. Né? Mas por quê? Olha só, nós sabemos que um ímã, né, ele gera um campo magnético. Aí vamos pensar aqui, ó, no campo magnético de um ímã. Vou desenhar ele aqui. Aí vai ter o polo sul, o polo norte, né? Nós sabemos que todo ímã ele tem sempre polo norte, polo sul. As linhas de força do campo magnético elas vão sair do norte e vão entrar no sul. Mas para facilitar nosso entendimento, eu vou desenhar apenas as linhas de força que estão saindo do polo norte, ok? Elas deveriam dar uma volta e entrar lá no polo sul, né? Mas vai dificultar muito ficar desenhando isso aqui. O espaço também não é lá nessas coisas. Vamos pensar aqui, ó. Pronto. Aí vamos imaginar, tá, que eu peguei uma canetinha e botei aqui, ó. Essa caneta é uma espira, vamos fingir que ela é uma espira, tá? Vendo a espira de lado, ela vai parecer que isso aqui, né? Então tá aqui. Se você olhar para cá, né, o que está acontecendo? Nessa situação aqui, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 linhas de força, né, passando por dentro da espira. Se eu pegar a espira e chegar para o lado, até aqui, por exemplo, ó, só vai passar o quê? 3 linhas de força. Né? Vamos botar aqui, ó, 3 linhas de força. Né? Se eu deixar a espira parada aqui, pegar o ímã e puxar ele para o lado esquerdo, vai ser uma coisa semelhante. Né? As linhas de força vão andar junto com ele. E aí a quantidade, né, que você vai ter de linha de força passando por dentro dessa espira varia. Né? E aí existe uma relação que fala sobre a variação que você vai ter do fluxo, né, desse campo magnético em função do tempo gerar uma força eletromotriz induzida no condutor que está experimentando essa variação do fluxo, ok? E aí existe uma fórmula que vai falar justamente sobre isso, que é a fórmula conhecida como a lei de Faraday-Newman, ou simplesmente como lei de Faraday, né? Que fala isso aqui, ó. A força eletromotriz induzida média vai ser igual a menos, né, a variação que você vai ter desse fluxo dividido, tá, pelo tempo que está ocorrendo. E é negativo. O negativo é por causa da lei de Lenz, né? A lei de Lenz fala que a força eletromotriz induzida ela é contrária à tendência natural que você tem da corrente induzida, né? Ela vai ser contrária. Se a corrente, ela girando para um determinado sentido, ela geraria um campo para um lado, né? Na verdade, se o campo está sendo gerado para um lado, a corrente tem que ser para o outro lado. Mas isso aqui foge um pouco da questão, então não vamos pensar muito nisso aqui agora não, tá? Então olha só, para gerar uma força eletromotriz induzida nessa espira, tem que ter uma variação desse fluxo, né? Legal. Para isso acontecer, tem que ter uma velocidade relativa entre o ímã e a espira. Se tiver velocidade relativa nessa situação aqui, vai ter uma variação do fluxo, né? Que a gente pode visualizar melhor pelas linhas de força que vão cruzar dentro aqui da região da espira, ok? Bom, então o que está acontecendo? Se tiver velocidade relativa, vai ter força eletromotriz induzida, vai ter corrente induzida, a corrente vai passar na lâmpada, a lâmpada vai brilhar. Né? Se o fluxo, né, for muito grande, ó, você percebe que são grandezas diretamente proporcionais, né? Pelo menos em módulo aqui.
Né? Se isso aqui aumenta, isso aqui aumenta, né? No mesmo intervalo de tempo, tomando o tempo fixo, né? Então, quanto mais rápido for a velocidade relativa nessa situação aqui, maior vai ser a variação que você vai ter nesse ponto, maior vai ser a força eletromotriz induzida. Show de bola? Bom, então, para a lâmpada brilhar mais, ela tem que estar numa situação que ela está indo de uma velocidade relativa pequena para uma grande. Para ela brilhar menos, ela tem que estar numa situação que ela está indo de uma velocidade relativa grande para uma pequena. Para ela não brilhar, ela tem que estar numa situação que não tenha velocidade relativa. E o brilho máximo vai ser aonde? Onde ela tiver a máxima velocidade, ok? Agora vamos pensar na situação aí do MHS, né? Como é que a gente vai analisar? O MHS aqui, né? Você vai pensar como, ó? Ele está indo para um lado, para o outro, fica oscilando aqui. Então você vai ter, ó, essa amplitude, né, menos amplitude aqui e essa amplitude aqui, né? Bom, nós sabemos, né, que nesse tipo de movimento existe uma simetria, né, pelo menos em módulo das acelerações e das velocidades e por aí vai. Nós sabemos que nos extremos, né, você vai ter velocidade zero, porque ele vai estar invertendo o sentido do movimento, né? Se a velocidade dele é zero e a espira está parada, nos extremos a velocidade vai ser nula. Se a velocidade vai ser nula, não varia, né, o fluxo que você vai ter do campo magnético, então não vai ter força eletromotriz induzida. Então, nos extremos, ou seja, no ponto -1 e no ponto 1, você já sabe que a corrente aqui vai ser nula, né? É claro que isso passa muito rápido, vai ser um instante, né? E aí, nesse tempinho, não vai ter luz acesa, ok? Além disso, a questão ela te deu aí um gráfico da posição em função do tempo. Olhando aqui, olha só, ó, ele começa no meio, no ponto 0. Aí depois de meio segundo, ele chega na posição 1. Então ele demora meio segundo para vir para cá. Aí depois, mais meio segundo, completando um segundo, ele volta para a posição de equilíbrio. 1,5 segundos vem para cá, né? Então olha só, vamos passar junto aqui, ó. Ele está fazendo isso aqui, ó. Passou aqui, voltou, veio para cá, tá vendo? Tem que interpretar isso bem. E aí, ele completa um período, né? Quando? Quando ele sai da posição de equilíbrio, né? E passa por ela aqui, né? Que é quando ele passa indo em direção ao ponto 1, né? 2 vezes. Então, qual é o período desse movimento aqui, ó? Vai ser de 2 segundos. Tranquilo? Pô, legal. Então, olha, de 2 em 2 segundos, né, ele está passando por esse ponto aqui, que é o ponto de equilíbrio. Galera, o ponto de equilíbrio que você tem no MHS é onde ele tem a velocidade máxima. Então, nesse ponto aqui é onde você vai ter a força eletromotriz induzida máxima. Tá? Então, é onde a lâmpada vai brilhar mais, né? Lembrando que se você aumenta a força eletromotriz, mantendo resistência constante, a corrente aumenta, a potência de disparo também aumenta, então se for uma lâmpada incandescente, ela vai brilhar mais também, tá? Bom, então, já pensando nessas coisas todas, vamos analisar as múltiplas escolhas, né? Letra A. A luminosidade da lâmpada aumenta à medida que o centro C do ímã se move da posição -1 até a posição 1. Cara, da posição -1 até a posição 1, o que está acontecendo? Ele começa com velocidade 0 e vai aumentando a velocidade até chegar nesse ponto. Daqui até aqui, ele só aumenta a velocidade. Então, a força eletromotriz induzida só aumenta e a lâmpada brilha cada vez mais. Mas desse ponto até esse, ele passa a diminuir a velocidade para aquele 0. Então, essa questão está errada porque ele fala que está aumentando de -1 até 1. Ele aumenta só de -1 até 0 e de 1 até 0. Quando ele está indo dos extremos até o centro, está aumentando. Quando ele vai do centro até os extremos, está diminuindo, tá? Letra B. O brilho, a luminosidade, diminui entre os instantes. Agora tem que escrever, que é muita coisa que ele fala aqui, ó. Entre os instantes t igual a nt sobre 2, né? E t' igual a n mais 1 t sobre 2. Sendo que o n é ímpar, né? Então, exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Entre 1 e 3, né? Ou melhor, entre 1 e 2, né? Vamos pegar aqui o n sendo 1, para analisar, né? Então, você vai ter t igual a 1 vezes, o período a gente já sabe, é 2 segundos. 2 dividido por 2, até 1 mais 1 vezes 2 dividido por 2. Pode cortar aqui, né? Então, ele está falando, por exemplo, entre 1 segundo e 2 segundos,
Então vamos lá. O brilho, a luminosidade diminui entre os instantes, por exemplo, 1 e 2 segundos. Isso é verdade? Entre 1 segundo e 2 segundos, né? A luminosidade está diminuindo, ele está indo do ponto de equilíbrio. Ó, em 1 segundo ele está no ponto de equilíbrio. Ele está indo do ponto de equilíbrio para -1 e depois voltando para o ponto de equilíbrio, né? Eu poderia substituir pelo valor 3, ficaria de 3 a 4, né? Ou 5, por aí vai. É só substituir por um número ímpar que vai dar sempre no mesmo. Vai ser uma situação que ele está indo do ponto de equilíbrio até menos amplitude e voltando para o ponto de equilíbrio. Cara, quando ele vai do ponto de equilíbrio para menos amplitude, ele está aumentando a velocidade, então ele brilha mais. Mas quando ele volta para o ponto de equilíbrio, o que vai acontecer? Bom, ele vai diminuir a luminosidade. Então tá errado, né? Pode experimentar depois, galera. Bota aqui 3, bota 5, 7, todos os números ímpares que você pode para você analisar. Vai dar a mesma situação. Letra C. É nula quando o centro C do ímã está na posição mais ou menos 1. Pô, será que tá certo? Tá, né? Olha só. Na posição -1 em 1, ele está onde? Ele está nos extremos. No extremo do MHS a velocidade é nula. Se a velocidade é nula, não vai ter variação aqui, ó. Né? Então, pô, força eletromotriz induzida vai ser 0. Então, de fato, a resposta certa é a letra C. Né? E acabou aí. Mas só para matar aí a letra D. É mínima nos instantes t igual a m sobre 4t. Galera, vamos lá. Vamos pegar isso aí para analisar, para matar a questão. Bom, o tempo igual a m sobre 4. O período, né? T. Sendo que m tem que ser um número par. Vamos testar? Né? Aqui é 2, né? É o período que a gente achou. Então, vamos testar com m igual a 2, por exemplo. Ó, 2 vezes 2 dividido por 4. Quanto que dá isso? 1 segundo. Em 1 segundo ele está onde? Em 1 segundo ele está aqui, no equilíbrio. Cara, no ponto de equilíbrio ele não tem velocidade máxima? Na velocidade máxima não vai ter força eletromotriz induzida máxima? Então é o maior brilho. Pô, será que foi coincidência só nesse ponto e nos outros não? Vamos testar. Vamos botar m igual ao próximo par, 4. Né? Então fica assim, ó. T igual 4 vezes 2 dividido por 4. Né? Aí corta aqui, vai dar 2 segundos. Em 2 segundos ele está onde? Pô, em 2 segundos ele está de novo no ponto de equilíbrio. Né? Pô, no ponto de equilíbrio é brilho máximo. Né? Então você percebe que de fato a letra D está errada também. Tá? Bom, então a última questão da prova da AFA desse ano foi essa. Né? E você vê que foi uma prova com muito MHS, né? Eu acho que teve umas 3 ou 4 questões aí de MHS, diretamente ou indiretamente falando, né? Mas enfim, galera, um abraço aí, até a próxima.